Nós estamos tendo um tema do mês muito desafiador para os nossos tempos, mas para despertar nossa fé. O nosso tema é os grandes feitos de Deus, ou os feitos grandiosos de Deus. Estamos tendo a base no Salmo 126 e 114, que fala dessas ações de Deus grandiosas. Então, o Salmo 126 diz assim: grandes coisas, irmão, lembram? Pode repetir conosco, vamos lá? Grandes coisas fez, e por isso estamos alegres. Quantos estão alegres nesta noite? Deus faz coisas grandiosas porque Ele é grande. Deus é grande. Os atos de Deus são grandiosos, mas o que nós estamos também vendo e ministrando é que Deus, para fazer os feitos grandiosos, Ele escolhe homens para serem canais desses feitos grandiosos. Deus não manda o anjo, Deus não faz isoladamente, Deus não faz por sua conta direta. Deus, Ele capacita alguém, Ele chama e faz os feitos grandiosos. E nós estamos vendo aqui como Deus, Ele nessa manifestação grandiosa das suas obras, né? Já vimos aqui personagens, já comentamos sobre Jonas, né? Gideão, desde a criação ali com Adão e Eva, as coisas como Deus vem usando, né? Aqui para não mencionar o ápice que foi Jesus com os apóstolos e a igreja na chegada ali do Espírito Santo em Pentecostes, fazendo aquela chegada mesmo sobrenatural, e o impacto então grandioso que aconteceu no mundo a partir de então, né? Então é que o nosso calendário passou a ser a ser e descer, antes e depois de Cristo, porque antes era uma coisa, depois já outra totalmente. Então o poder de Deus ali manifestando na humanidade. Antes a palavra do Senhor, não é mais baseada na velha aliança, era conhecida só de judeus. Agora, através da igreja, através dos apóstolos, todo o mundo gentílico, todos aqueles que não eram judeus, o mundo todo, o mundo grego, o mundo romano, né, mundo sírio, mundo confins da terra, África, e assim nós estaríamos no confins, se naquela época existíssemos, né? Então todos eles foram sendo alcançados pela graça de Deus, feito grandioso de Deus. Mas a gente observa que o Espírito Santo, ao chegar, ele trouxe poder, dons à igreja. A igreja então explodiu nesta unção, e aí era Pedro pregando, era a igreja de casa em casa, não é, queridos? Como esta unção de casa em casa foi poderosa para ganhar pessoas, unção na cadeia, unção ali libertando gente em todos os lugares, unção nas catacumbas de Roma. Então era assim, o poder de Deus se manifestando nos lugares mais impossíveis de você imaginar, mas estava lá a presença majestosa, gloriosa de Deus fazendo esta obra. E então nós podemos ver também nesses nossos dias a importância da igreja nos lares, a importância de um discipulado de perto, de estar junto, de estar evangelizando de perto, porque são tantas as restrições, são tantos impedimentos, que o mover de Deus agora é para que nós possamos estar preparados, irmãos, porque esse prédio aqui não vai fazer com que a igreja pare de funcionar se ele fechar, porque a igreja somos nós, amém? Então nós somos a igreja do Deus vivo, amém? Então ele disse que ela é triunfante, nenhuma porta do inferno vai prevalecer, e é isso que nós temos que entender, esses grandes feitos de Deus. Vimos um exemplo também em domingo, um exemplo magnífico de uma jovem escrava, que ela, estando escrava na casa do Senhor, que a levou escrava, mas ela foi um canal para um grande feito de Deus naquele general 5 estrelas chamado Naamã. E ela era uma jovem sem ferida na alma, era uma jovem que não tinha ressentimento, era uma jovem que não tinha aquele orgulho porque foi levada, não, aquela jovem, ela amava o Senhor, e ela então foi canal de Deus para a cura de um general. Ela disse: olha, minha senhora, se o meu Senhor souber que há um profeta na minha terra, e ele for lá, Deus vai curar, Deus vai usar este profeta, e ele será curado. Não era uma prática comum.
lá em Israel isto acontecer, lá em Samaria, onde estava Eliseu, né? Não era comum, mas ela teve uma visão profética da bênção de Deus, porque ela conhecia esse Deus grande, ela sabia como é que Deus faz. Então isso é muito importante, irmãos, a gente ter um discernimento do nosso Deus, porque se você ficar, sabe, meio que perdido, meio que aéreo, vem uma oportunidade para Deus usar, e a pessoa, aquela oportunidade passa adiante, porque não sabe entender, não sabe discernir. Às vezes é uma pressão, às vezes é um problema financeiro, às vezes é uma doença, às vezes é um problema que está acontecendo ali na sua alma, um problema, mas nada pode interferir na nossa relação com Deus, nada pode impedir o propósito de Deus de se cumprir. Aquela jovem entendia muito bem isso. Não é uma coisinha que vai e atrapalha o nosso relacionamento com Deus, não é relacionamento de palha, não é um relacionamento que qualquer coisa vem, um ventozinho vai e sopra e aquilo desfaz. Não, irmão, é coisa que custou o sangue de Jesus, o preço do seu Filho amado. E aquela jovem entendia o quanto que Deus ele faz para abençoar uma vida, o quanto que Deus ele faz para que vidas, né, e muitas vidas sejam tocadas por Ele, porque Deus tem um propósito eterno na nossa vida. Amém? Hoje nós queremos focar um ponto para os grandes feitos de Deus, e nas quinta-feiras a gente está orando, né, intercedendo por isso, porque, olha queridos, depois o último feito de Deus grandioso para a igreja será o arrebatamento. Agora é um tempo de manifestação da presença dele. Esse é o grande feito dele, né? A presença dele transformando, quebrando cadeias, né? Nos direcionando para uma vida santificadora, para uma vida onde você recebe um poder tão forte dentro de você, como a gente está vindo no Vida Vitoriosa agora de sábado, né? Que esse poder do mundo ele é muito bem arquitetado. Ele tem pilares fortes, tem estruturas fortes, e muita gente será presa, não será arrebatada, é por causa das estruturas do mundo, os pilares. O mundo jaz no maligno, o Deus deste século, ele criou uma estrutura muito forte. Quando a pessoa se converte, para minar essa estrutura não é tão fácil como parece, não é tão simples, é através de uma perseverança, de uma vontade muito forte de perseverar, de se deixar levar pela luz da palavra. Hoje é tanta opção, é tanta coisa, é tanta dúvida, é tanta mensagem, é tanta informação que você fica em dúvida, mas a palavra é a mesma. Diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você tem que ser iluminado na palavra pelo poder do Espírito Santo. Você não pode ser iluminado por você mesmo, você não pode ser iluminado por uma pessoa, você não pode ser iluminado pelas tuas emoções, tu tem que ser iluminado pelo Espírito Santo. E quem ilumina é o Espírito Santo por meio da sua palavra, a palavra de Deus, palavra que muitas vezes ela sai rasgando pesado dentro da gente, mas é a iluminação do Espírito Santo, é para nos dar vida e vida abundante. Você quer ver como muitas pessoas confundem? Quando Jesus pregava um dos seus célebres discursos, a sua pregação, mesmo já finalizando o ministério, então muita gente achou que aquilo ali ele já estava pesando demais, já estava muito forte, e começaram a ir embora. E era gente demais, irmãos, indo embora. Sabe o que foi que ele disse? Olha, a palavra que eu estou dando para vocês é espírito e vida. Olha só. E muita gente gostava das emoções, gostava somente daquelas partes que tocavam mais, sabe, a parte física do homem, né? A parte emocional e física. Mas Jesus estava preparando agora para um novo tempo, uma dimensão maior. E aí aquelas pessoas não entendiam. E por isso eles estavam o quê? Deixando o Senhor. Mas aqueles discípulos, quando Jesus perguntou, vocês querem também acompanhar? Os 12, né? Querem também acompanhar? Ele disse, para onde iremos nós? Vírgula. Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Para onde é que eu e você vai? Para onde é que você vai? Domingo você está aqui. Aí vem uma outra coisa, para onde é que você vai? O que é que esse mundo tem para você? Imundície, impureza, não é? Orgia, não é? É dissensão, não é? Problemas e escravidão. Para onde iremos nós? Aonde é que está a palavra de vida? No Senhor. Tem que estar no lugar certo. Espírito e vida. E é dessa forma que nós podemos entender que isso, então, atrai o grande feito de Deus em nossa vida, para nos usar, porque Deus é soberano e tudo que Ele faz é grande, mas Ele faz tudo através de nós, e nós precisamos de uma preparação.
nós precisamos de ser um canal desobstruído e totalmente compatível e alinhado com o propósito de Deus. E isso, quando acontece, aí sim, Deus então estabelece um pacto conosco e nos usa. Nós vamos ver um exemplo aqui muito maravilhoso, irmãos, um exemplo aqui poderoso demais, que impactou Jesus e fez um grande feito nessa vida. Mas para que nós vejamos este exemplo, a gente vai passar primeiro para a adoração, falar aqui o tema desta noite, que é o grande feito de Deus por meio da adoração. Então, em João capítulo 4, nós temos aquela palavra do Senhor Jesus, quando encontrava-se com a samaritana, e ali com a samaritana, que foi, sabe, um encontro maravilhoso, começando ali ao meio-dia, em sol escaldante, naquela região ali desértica, naquela região onde dá para fritar ovo, né, irmão? Somente sem fogo, pelo calor somente do sol. Jesus ali, encontrando-se com aquela mulher samaritana, 6 adultérios, repudiada pela sociedade, uma pessoa completamente fora dos conceitos de que uma pessoa poderia ser um canal de Deus. Então Jesus, depois de toda a conversa, diálogo, discipulado que ele fez com aquela mulher, ele liberou uma palavra para ela que ela precisava, e foi aquela palavra que mudou a vida dela. Ela estava com um cântaro para beber água, a mulher já tinha esquecido de pegar essa água, porque ela foi tomada. Jesus finaliza essa palavra com ela, dizendo assim no versículo 23 e o 24. Você pode ler comigo? Versículo 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que palavra, meu Deus, Senhor da glória, misericórdia. Eu estou acostumado a entender que a adoração é somente um momento de louvor na igreja. Não, meu querido, isso é momento de louvor. A adoração é muito, mas muito mais do que isso. Então é que aqui um adorador, o Pai está procurando, ele procura adorador. Adorador é algo que Deus procura, né? Que diz que aqui Deus tem uma ação de procurar adorador, que adore em espírito e em verdade. É uma composição, 2 características que nos faz adorador. A palavra adorador no original significa uma reverência total, não é? Uma submissão total, não é? Então, quando nós adoramos a Deus, nós somos impactados a viver para Ele incondicionalmente. É por isso que a expressão que caracteriza a adoração é espírito e verdade. A verdade é a natureza do próprio Cristo. A verdade, ela liberta, não é? E quando dizem espírito, porque a alma não consegue adorar, é no espírito que nós adoramos. Por isso que o Senhor diz em espírito e em verdade. Olha, queridos, para a gente entender esse princípio de quando Deus faz um adorador, foi quando ele lá criou o homem, que ele soprou no homem, né, aquele seu fôlego, a sua imagem no homem, e aí o homem se tornou uma alma vivente, né, ou seja, uma alma com vida. Então aquele sopro de Deus, né, o ruá, fez dele um adorador. Então todos os dias havia um relacionamento forte com Deus, porque ele tinha um espírito ali que estava firme, que estava forte, que estava atento. Então o espírito, diz a palavra do Senhor, que ele nos guia à vida. O espírito, ele nos direciona para Deus. O espírito nos faz resistir à tentação. O espírito nos faz ver o que o mal está querendo. Então essa presença de Deus em nós nos leva
leva a ser adorador, a colocar Deus no centro, não deixar nada roubar a nossa paz, roubar aquilo que Deus tem para nós, porque o inimigo usa de sutilezas, ele usa de muitos meios, mas aquele que está ligado ao Senhor pelo Espírito, então ele consegue ser um adorador, seja no tempo da tribulação, seja no tempo da escassez, seja no dia mau, seja no dia bom, em toda e qualquer circunstância, que tem pessoas que se afastam não só no dia mau, tem pessoas que se afastam do Senhor também no dia bom, porque aí está gozando daqueles bons méritos, da condição financeira, tem boa saúde, começa então a fazer uma agenda complicada, e aí esquece de Deus, e aí distanciou de Deus, aí quando passa por um aperreio, dá aquela lembrada, e começa então a se aproximar de Deus. Mas tudo isso, irmãos, são questões de alma, são questões circunstanciais. Então a adoração, ela passa por um crivo do Espírito. Quando nós não desenvolvemos um nível de vida com Deus pelo Espírito, nós seremos circunstanciais, nós seremos sempre pessoas impulsionadas, qualquer coisa pode nos tirar da presença de Deus. O Senhor está preparando uma igreja, e quando nós vimos naquela parábola das 10 virgens, onde 5 tinham lâmpada acesa e 5 não tinham, é porque 5 tinham Espírito que direcionava as suas vidas, e 5 tinham só alma, mas não tinham a direção do Espírito, porque o óleo na lâmpada é a presença forte e governadora, diretora do Espírito Santo em nosso espírito. Então isso faz toda a diferença, sabe, irmãos? Se nós formos olhar para os problemas, você não vai seguir a Deus. Se você for olhar para o irmão, se ele é ruim ou se ele é bom, você não vai adorar a Deus. Se você for olhar por tudo que está sendo preparado por Satanás, pelo inferno, pelos principados e potestades que estão nas regiões celestes, e que está sendo também pela ordem mundial, e que estão saindo da boca, de governantes, diz a palavra, que estão saindo espíritos como rães, para controlar os reis, os governadores de toda a terra. Se você for prestar atenção nisso, você não vai conseguir adorar a Deus, porque você vai ver tanta coisa, que você não vai ter condição emocional, nem de equilíbrio, para conseguir adorar a Deus. Por isso que Deus diz assim: eu busco um adorador que me adore em espírito. Em espírito, primeiro ponto. Por quê? Porque é no espírito que você não vai exatamente ficar preso a estas circunstâncias. Você quer entender de espírito? Eu gosto de lembrar muito o exemplo de José. José tinha tudo para ser um mau caráter, para ser uma pessoa, sabe, querido, traumatizada, uma pessoa que ela pudesse fazer como fez Esaú, não é? Ela reclamar de Deus, ser aquela pessoa que tivesse, sabe, ressentimento de Deus. Era neto de patriarca, filho de patriarca, mas no estado que José se encontrava, olha, irmãos, olha, querido, só no espírito ele consegue fugir de uma tentação pesada. Estava com colar de escravo no seu pescoço, conseguiu fugir de uma tentação pesada, e por isso pegou 13 anos de cadeia, mas continuou servindo a Deus, continuou glorificando a Deus, porque ele era guiado pelo Espírito. Ao contrário de Esaú. Esaú também filho de patriarca, esse já era o primogênito. Esaú estava chegando perto a hora de receber a bênção da primogenitura e a continuidade do sistema patriarcal, mas Esaú não tinha um espírito forte, era um espírito fraco, a circunstância o dominava. E aí um dia ele saiu para caçar, um caçador de primeira linha era Esaú, sabe, querido? Naquela época não tinha Ibama, naquela época não tinha problema de desmatamento florestal, naquela época ainda os animais estavam tudo aí, mas neste dia a caça não apareceu. Sabe por quê? Porque Esaú precisava ser revelado, ele precisava revelar que tipo de natureza ele tinha. Sabe, meu irmão, um problema revela o caráter que nós temos, uma circunstância revela quem nós somos diante daquela circunstância. Então o Senhor trancou, não veio, e aí ele não tinha o que comer, mas o Jacó estava preparando um guisadinho, e naquele guisadinho Esaú pediu: me dá do teu guisado, porque hoje para mim o dia foi ruim, a feira foi fraca. Ô rapaz, hoje o dia para mim foi mal. Eu te dou, meu filho, do guisado, mas tu precisa me dar o teu direito de primogenitura. Negociou. O Jacó ainda não era convertido,
Então tudo era negócio, e aquilo que ele via uma oportunidade para se dar bem, era um corruptor de primeira linha. Se fosse um deputado, nós estávamos lascados com ele, porque ele corrompia tudo. Qualquer proposta boa, ele aceitava. Negociou logo, me dá todo o teu direito. Mas o que eu vou querer com esse direito primogenitura se eu vou morrer hoje? Olha a visão do Esaú. Irmãos, quem não é guiado pelo Espírito não tem visão. Ele não tem fé sobre o dia de amanhã. Ele não tem esperança viva. Então Esaú era um homem tomado, não é, pela circunstância. A circunstância definia ele. E ele disse: pode ficar com tudo isso. Não dava valor àquilo que Deus estava dando a ele. Muitas pessoas perecem, muitas pessoas perdem esta continuidade da obra de Deus, dos grandes feitos de Deus, porque não sabe perceber o tempo da visitação de Deus. Então o que Deus fez? A visitação dele foi para Jacó, que se transforma no Israel, e um grande feito de Deus nesta nação, que até hoje está aí o nome dado a Jacó, que foi trocado o nome para Israel. Um grande feito de Deus através de Jacó. Então, amados, o Espírito é fundamental para o grande feito de Deus. Não se deixe levar pelas suas emoções, não se deixe governar pelas informações, pelas filosofias, por tudo que está acontecendo. Deus procura adorador. Não importa a circunstância, você tem que ser um adorador. Você tem que ter a segurança, a convicção plena de quem é o teu Deus e o que você é para Ele, e o que Deus está te chamando para fazer, o que você tem que fazer para Ele. Não é egocêntrico, não se torna uma pessoa somente buscando para si, mas Deus o procura para adorá-lo. E aí vem na segunda questão: em verdade, em espírito e em verdade. Irmãos, Deus repudia a hipocrisia. Deus não aceita meio cristianismo. Deus não aceita meia fé, meio amor. Deus não aceita cristão meia sola. Deus, ele diz, é em espírito e em verdade. Não adianta ter uma fisionomia num determinado lugar, mas ter outra, ter uma postura de um jeito e no lugar já ser outro. Não adianta, porque para Deus não é um adorador. Tem que ser em espírito, e se for em espírito, logicamente vai ser também em verdade. Então as duas coisas já são gêmeas, elas não se separam, porque quem está em espírito, ele é guiado a toda a verdade, porque o espírito só guia a verdade. Então ele diz em espírito e em verdade. Queridos, nós estamos cheios de falsificações ao nosso redor. Até a farmácia já tem genérico, né? Então tem falsificação de tudo, até refrigerante falsificam. Então é falsidade em todo lado, sabe? No meio religioso há muita falsificação. A falsificação de tudo, querido, até a falsificação de um discipulado já existe. Então isso está na Bíblia, e para o fim dos tempos ia piorar. Essa falsificação, essa incrementação de coisas, sabe, totalmente reprovadas pela palavra de Deus, mas que ia ser muito bem recebida como uma verdade, recebida como uma bênção, quando na verdade é uma intromissão falsa dentro do meio do povo de Deus, aquele que Deus ama, aquele que Deus criou a imagem e semelhança, aquilo que Deus tem para fazer como propósito, mas está o inimigo a cercar e fazer isso. Ele cerca, ele procura intervir. Ele fez isso em todas as etapas onde Deus estava fazendo grandes feitos. O inimigo, ele sabe que Deus só vai fazer coisas grandiosas, e ele sabe que também o inimigo, ele sabe que Deus vai procurar alguém, pessoas, não é? Vai usar meios, e aí ele tenta então ser o quê? O impedimento, o bloqueio. Ele faz tudo para pegar. Então ele faz as artimanhas, as astúcias para neutralizar essas ações, e aí vem com as falsificações, com os enganos. Então uma das coisas que define um adorador, para que Deus faça um grande feito em nossa vida, para que Deus continue o seu propósito eterno, é através de um adorador no seu espírito e na verdade. Quem ama a verdade vai também experimentar libertações e bênçãos continuadas. A grande tribulação, meus amados, a grande tribulação, para quem não conhece esse termo, é o tempo depois da graça, quando a igreja for tirada. Ele diz que um dos propósitos da grande tribulação foi porque não amaram a verdade. A grande tribulação, ela virá porque preferiram a mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Porque não amaram a verdade. Então passarão por um tempo mais horrível do que o tempo de Hitler. Diz como nunca houve e jamais haverá.
Por quê? Porque não amaram a verdade. Hoje tem pessoas que querem ser enganadas, tem pessoas que gostam da palavra que engana, da palavra que parece mel dentro dela, mas está entrando como um fel, não é? Então são palavras que trazem aquela boa notícia, traz aquele conforto humano, mas ali está vindo também, sabe, querido, como pode ser uma vacina, que está sendo injetado ali, sabe, na esperança de uma grande bênção, mas pode ser também um princípio de morte. Por quê? Porque está sendo recebida com a alma e não com o espírito. Paulo pregava numa cidade, e uma cidade por nome Tessalônica, e o povo ouviu aquela palavra, recebeu a palavra de Paulo, sabe, recebeu assim com entusiasmo aquela palavra. Paulo seguiu na viagem missionária, ele saía de cidade em cidade, quando ele chegou em Bereia, e aí quando ele passa em Bereia, ele deu aquela palavra de Deus, ministrou a palavra, e o povo ficou quietinho, não se manifestou, não fez nenhum tipo de reação. E aí Paulo segue de novo, vai na sua viagem missionária. Então ele vai ministrando a palavra, de volta ele passa por Bereia, e quando ele chega lá, todo mundo então se converteu a Cristo, todo mundo aceitou a Cristo. E aí Paulo pergunta: o que foi que levou vocês? Porque da primeira vez, fazendo aqui uma contextualização, da primeira vez vocês ficaram tão quietos, não reagiram, porque nós fomos examinar as Escrituras, se o que você pregava condizia com as Sagradas Escrituras, e vimos que o que tu falou está nas Sagradas Escrituras, por isso nós estamos prontos para seguir este Evangelho. Então, queridos, o que é isso? Um povo guiado pelo Espírito. E aí Paulo diz: vocês são mais nobres do que o de Tessalônica, porque primeiro meditaram, refletiram, pegaram a referência, a base das Sagradas Escrituras. Então isso fez toda a diferença, porque, queridos, quem não pegar a base do reino de Deus, pegar, sabe, frase de efeito, pegar, sabe, essas mensagens que vêm até subliminar, de palavras motivacionais, palavras que são bonitas, não é? Mas no bojo dela, sabe, pode ter também um contexto que não vai fazer de você um verdadeiro adorador. Porque um verdadeiro adorador, ele tem que ter compromisso com a verdade, ele tem que ter compromisso com a luz, ele tem que ter compromisso com a renúncia do pecado, ele tem que ter compromisso com a santidade, ele tem que ter compromisso, sabe, com a defesa do nome do Senhor, da fé, ele tem que ter compromisso, sabe, com a veracidade, com a integridade do reino de Deus. Uma pessoa que segue em espírito e em verdade, ele não engana o seu irmão, ele não engana o próximo, ele não faz de conta que porque ele tem compromisso com a verdade. Então não cabe falsidade neste coração, porque ele é guiado em espírito e em verdade. Por isso que o discipulado, ele é muito forte, porque ele confronta as pessoas nas suas, sabe, limitações, ele confronta, porque nós somos criados neste mundo, nós nascemos com a velha natureza. Davi diz que eu nasci em pecado eu me desenvolvi, me concebeu a minha mãe. Então a pessoa é gerada no pecado e cresce, desenvolve no pecado até que se converta, e quando converte, já está com todas as estruturas pecaminosas de mundo, de mensagens erradas na sua vida. Os seus pais não eram convertidos, não é? A sua herança pode ter sido uma herança horrível. Então você, quando dá aquele primeiro passo, você vai começar uma nova vida, um ajustamento. Agora requer uma determinação profunda para mudar. É o que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é uma transformação dia a dia, é uma transformação que tem vontade, que tem atitude, que tem ação. É dessa forma, queridos, que então nós vamos experimentando essa olaria de Deus, vai nos lapidando, vai tirando essas manias erradas, vai tirando os costumes errados, vai tirando, sabe, aquele jeito comum das pessoas serem, para que nós tenhamos o jeito bíblico de ser. A igreja precisa ter o jeito bíblico de ser igreja, o discípulo precisa ter o jeito bíblico de ser discípulo. Não é o discípulo à moda da casa, não é discípulo ao seu bem-querer, da sua forma. Não, Deus deu um padrão para os seus discípulos, para os homens.
E não é o homem que vai mudar esse padrão de Deus. O homem vai se enganar pensando que Deus vai estar fazendo uma obra fora do seu padrão. Não, os grandes feitos de Deus exigem esse lapidar, essa busca de espírito e de verdade em nós, querido. Isto é muito importante. Nós queremos concluir então essa doutrina, né, de adoração, porque na verdade é uma doutrina. Então é que Deus procura esses adoradores. O versículo 24 repete o que ele disse no 23: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele está dizendo aqui, olha, só vai alinhar comigo se for com esse espírito. Mas aí, irmãos, nós concluímos fechando com um exemplo clássico nas Sagradas Escrituras, que está aqui em Marcos capítulo 14. Queria que você acompanhasse esse texto maravilhoso. Nós vimos agora a doutrina, vimos o que é ser um adorador. Diga comigo, em espírito e em verdade. Agora vamos ver um exemplo prático. Não, pastor, mas então isso é muito difícil, isso aí é muito complicado. Vamos olhar um exemplo na Bíblia, um exemplo simples de uma pessoa comum, de uma pessoa que surpreendeu Jesus com essas características. Prepara aí, meu irmão, para voar, hein? O Senhor vai te chamar agora para decolar. Está pronto? Está pronto? Para decolar precisa querosene? Não, precisa de gasolina azul. Não é, Beto? Beto, tu vende gasolina azul? Essa de avião lá no posto? Vende não, né? Onde é que tem um posto aqui perto, irmão? Sabe que tem a gasolina azul? Ah, meu irmão, se tu quer ser só automóvel, tu vai achar vários tipos aí mais fácil. Agora, se tu quer voar, tem que ser na gasolina azul. Tem que achar o espírito e a verdade. Tem que ser no nível sobrenatural. Tu não vai achar em qualquer lugar, não. Então pega esse remo aí para a tua vida. Prepare agora para decolar, que nós vamos trabalhar aqui no nível de gasolina azul, que não é mais do que aditivada, viu? A aditivada já é boa. Isso aqui é só para fazer uma pequena metáfora. Capítulo 14 de Marcos, a partir do versículo 3, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou, diga comigo o quê? Boa ação para comigo. Olha aí, hein? Boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me. Antecipou-me, olha essa palavra aí, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha a honra de Deus se cumprindo a uma mulher que nem foi dado o nome, a uma desconhecida que chegou de improviso, mas tentaram tirar o mérito daquela ação, porque todas as vezes que nós temos esses procedimentos, queridos, vem todo tipo de comentário, de palavras para frear e impedir que a gente faça uma ação, como ele diz aqui, uma ação, uma boa ação para comigo, antecipando-me ao sepulcro. Ou seja, foi uma ação profética, foi uma ação para o dia de amanhã,
Foi uma ação, sabe, querido, desprendida. Agora, aqui no exemplo prático da adoração, a gente está vendo aqui espírito e verdade andando daqui de uma forma prática. Aquela mulher trouxe um perfume caríssimo, caríssimo, não é? Do Egito, importado, num vaso especial de uma pedra rara, alabastro, uma pedra também importada. É como se fosse hoje um mármore para nós, um granito, né? Um vaso muito complicado. Naquela época tudo era comum, os vasos, então a tecnologia era muito rara. Então aquele vaso de alabastro já era algo muito caro, muito difícil para colocar especiarias de alto nível. E ela colocou, tão caro que era ali, que aquele valor, acima de 300 denários, era o salário de um ano do trabalhador. Um denário era o pagamento de um dia de um trabalhador. Ela depositou aquilo, um ano de trabalho de um trabalhador daquela época, daquele contexto. Era algo tão precioso, tão forte, mas algo acontecia naquele momento que ela quebrava aquele vaso. Ela estava diante ali, sabe, do Senhor da glória, que nos chama para quebrarmos o nosso coração, para quebrarmos esta velha natureza e deixarmos fluir esta unção que emana, sabe, irmãos, de Deus para nós, para exalar, sabe, esse excelente perfume, esse perfume precioso. E é isso que o Senhor está buscando. Quem que está exalando esse perfume preciosíssimo, nardo puro, não falsificado, em espírito e em verdade, ou seja, pureza. Não é qualquer nardo não, nardo puro, vaso bem trabalhado, de qualidade. Quebrou o lacre, rebentou aquele vaso e colocou ali ungindo o Senhor, e Ele permitindo. Claro que aquilo chama atenção, mexe, incomoda. Sempre, irmãos, pessoas carnais são incomodadas com ações espirituais. Sempre a pessoa carnal, ela fica incomodada porque ela está sendo guiada pela alma, pela carne. E a Bíblia diz que há uma guerra entre carne e espírito. Quando a carne, ela está dominando quem vem no espírito, então ela vem logo para bater de frente. Que é isso? Tu pensa que tu é melhor do que eu? Tu pensa que tu é mais crente do que eu? Tu faz uma coisa dessa para Jesus, tu não sabe quem tu é não, mulher. Aquele Simão era o leproso, símbolo de um pecador, símbolo de um pecado grave, né, na vida da pessoa. O símbolo, não falando da doença, o símbolo. E aí Jesus no outro evangelho confronta: Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deu sequer, rapaz, uma água para lavar meus pés. Essa mulher chora nos meus pés o tempo todo. Tu não me deu água de beber, você não me ungiu, você não me deu ósculo santo. Essa mulher me beija, beija meus pés, lava minha cabeça com esse nardo. Sabe, querido, Jesus estava chegando a hora de partir assim, de morrer, de entregar a sua vida por nós. Depois desse episódio, Judas vai negociar com os romanos. Ele vai negociar. Sabe por quanto? 30 moedas de prata. Esta mulher depositou antecipadamente, profeticamente, 300 denários. 10 vezes mais do que Judas avaliou Jesus. Judas, 12 de Jesus, andando com Jesus, negociou apenas por 30 moedas. Não estou dizendo que era para escolher mais, eu estou dizendo só para você ver a diferença de como um coração que não tem uma intimidade com Deus, qual o valor que ele dá para as coisas de Deus. Aquela mulher deu 10 vezes mais do que Judas recebeu para atrair Jesus. Aí você veja a diferença de uma pessoa que é usada no Espírito, de uma pessoa que se desprende em favor da obra. Sabe, irmãos, todo mundo se revela diante da obra de Deus, todo mundo se revela. Quem faz com a sua alma, quem faz com o Espírito, quem faz desprendidamente, quem faz desejando que tudo acabe. Mas o Espírito é que revela todas as coisas, não é? Então naquele momento o Senhor liberou uma marca para aquela mulher, marca esta que Ele já falou aqui em João 4, nós falamos esta, a marca
que fica sobre aquele que realmente adora o Senhor. Ele disse: em todo tempo, aonde o evangelho for pregado, o teu nome será, o teu nome não, o teu feito será mencionado. Se você for um adorador diante de Deus em espírito e em verdade, você tem uma marca sobre a tua vida. O diabo pode vir contra você, contra mim, de todo jeito, mas a marca que o Senhor libera sobre o adorador é muito poderosa. Nada vai conseguir prevalecer. Vai vir os fariseus, virão os conspiradores, mas o Senhor diz: nesse ninguém toca, porque teve uma boa ação para comigo. E ele confrontou: mas eu gosto do evangelho social, daquele que faz só comidinha para agradar os pobres, para mostrar que eu sou santo. Eles vocês têm sempre, mas ela fez uma boa ação para comigo, profética. O que você está fazendo pelo seu dia de amanhã no reino de Deus? O que você está fazendo exatamente por isso que o Senhor disse, essa boa ação para comigo? Porque hoje, irmãos, as pessoas estão fazendo coisas como que se Deus não existisse, como se os olhos do Senhor não estivessem vendo todas as coisas, como se Ele não fosse mais onisciente, onipresente. Então as nossas ações é como que nós não sabemos que existe um Deus. Tem ações que são assim. Aquela mulher fez uma ação e ele declarou: uma boa ação para comigo. Na leitura anterior, porque só nesse aqui fala dos 300 denários e fala das características, então nós preferimos esta leitura de Marcos, mas a de Mateus e a de Lucas mostra a repreensão que ele faz ao Simão, severa, desde a entrada, no contexto, pessoas religiosas falando bonito, mas que na verdade não tinham espírito, não tinham verdade na sua vida. E o Senhor repudia isso, irmãos. Nós precisamos sermos adoradores de Deus com marca de Deus em nós, não é marca de homem, não é marca de pessoas, marca de Deus. Quem dá essa marca é Deus. Desde quando nós nos entregamos a Cristo, é Deus que está ali nos marcando. E quando nós entramos numa dimensão maior, aqui o Senhor liberou. E quando nós temos essas ações para com o reino de Deus, olha, querido, isto aqui, sabe, Deus ele fica impactado com a gente. Sabe por quê? Porque ele diz que os homens das trevas, os filhos das trevas, eles são sábios nas suas ações. Os filhos das trevas hoje estão inventando todo tipo de malabarismo que você possa imaginar. A gente não consegue, mas eles estão inventando tudo, e assim são coisas, sabe, espetaculares mesmo, estão fazendo, para defender as trevas, para defender o mundo, para defender a carne, para defender as suas convicções carnais, até a sua escravidão. E aí tem gente, apoiadores de alto nível, cúpulas de alto nível promovendo isso. Quem é guiado pelo Espírito percebe isso e sabe muito bem que virá um tempo de opressão muito grande para os adoradores de Deus. Virá um tempo como esse aqui, falando, oprimindo, e às vezes vai ser dentro da própria família, vai ser entre os amigos, porque você vai remar contra a maré. Vai remar contra a maré. Porque muitas coisas vão acontecer, sabe, querido, que vão desagradar, palavras que você vai dar, que não vai deixar pessoas felizes do que ela queria ouvir. Mas a palavra da verdade é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Aqueles que forem tocados pelo Espírito vão receber esta palavra. Por isso que o Senhor diz: eu vou colocar esta marca sobre você. Aonde este evangelho andar, o pregador vai mencionar o teu testemunho. Olha aqui eu pregando sobre ela. 2000 anos depois estou pregando sobre o exemplo desta mulher. Quantas vezes não foi pregado só aqui na igreja? Quantos pregadores não estão falando desse testemunho? Quantos? Jesus deu esta marca, porque Ele faz isso com cada um que procede assim. Ela não era uma pessoa destacada, ela não era uma pessoa, sabe, irmãos, de um meio assim, aonde já se desenvolvia no cenário cristão, ou ali com Jesus. Não, ela apareceu de repente.
ela já estava ouvindo, ela já estava construindo aquelas mensagens no seu coração. Aquelas mensagens no seu coração rasgavam ela por dentro. Sabe, palavra que muitas vezes Deus está ministrando na sua vida para te dar livramento, para tirar você do caos, para fazer de você um instrumento na mão dele, e às vezes é desprezado isso. Essa mulher não fez isso. Então nós estamos vivendo, queridos, em oportunidades dadas por Deus para fazer a diferença. Seja aqui num culto de celebração, no culto de quinta, seja lá no seu discipulado, seja no momento reservado ali na sua intimidade com Deus, Deus está falando tremendamente. E nós precisamos construir isso dentro de nós, uma estrutura que Deus nos marque, porque Ele vê aquilo que Ele disse. Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, desta igreja, de todos que aqui estão, possa ser marcado por esta disposição de ter uma vida guiada pelo Espírito, de ser guiada pela verdade. Amém? O mundo está clamando inclusive por isso. Pessoas que estão lá fora no engano, quando você chega com a verdade e mostra para ele que cai aquelas escamas, ele vai ser muito grato, porque você mostrou o cenário que ele não conhecia, mostrou o que está por trás do engano, o que está por trás, né, das trevas, e ele não entendia isso. Então quando ele recebe essa iluminação de alguém que é iluminado e que tem uma visão profética de fazer a obra de Deus, como fez uma boa ação para comigo, antecipou-me ao meu sepultamento. Então, uma ação profética que fazemos em favor do reino, quando nós fazemos isto em favor de uma pessoa, quando fazemos em favor da obra de Deus, que é, sabe, querido, tão urgente, tão necessária hoje, para um mundo desesperado, em crise, pessoas que estão perdendo a esperança, pessoas que não sabem mais o que fazer, pessoas que vão buscar todos os recursos que têm para poder achar uma saída em algum lugar e vão serem frustradas, porque não é aí o caminho da solução, mas sim em buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e buscando em espírito e em verdade. Que a sua emoção, a minha emoção, não conduza a sua vida. Que as marcas que sejam estabelecidas na tua vida, seja para o teu espírito, baseado na verdade, testificada, consolidada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não sei se eu posso pedir aquela música tão conhecida, Thaís. Em espírito. Dá? Vamos cantar? Os irmãos conhecem, né? Em espírito, em verdade, te adoramos. Convido-os a ficar de pé nesta hora para a gente cantar este louvor e orarmos. Quinta-feira. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos céus e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos céus e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que nasceu, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Ô glória! nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver E se você quer fazer isso, se você estiver afastado, vem agora, venha renovar a tua aliança com Deus. Se você não entregou, venha ser um adorador agora em espírito, entregando-se a Jesus Cristo, para glorificá-lo. Espírito. Oh,
você vai receber a marca de Deus na tua vida, a marca da bênção, a marca do santo, a marca da vitória, a marca também do selo eterno da salvação. Oh, glória! Não receba essa marca do mundo, rejeite toda a marca do mundo, rejeita tudo aquilo que está querendo conduzir a tua alma para o lado errado, a tua vida para o lado errado. Vem agora se alinhar, se ajustar como um adorador ao Senhor em espírito e verdade.